Boa tarde, Rafael de Oliveira. Boa tarde para você no rádio, na 104 FM. Boa tarde para você também no Facebook, aí na internet, acompanhando com imagens. Para você no YouTube também, uma excelente tarde. Hoje uma quarta-feira, conforme você já anunciou. Ao meu lado direito, para quem acompanha na tela, o Sérgio Fleury, jornalista que compõe também essa bancada mais uma vez. Sérgio, bem-vindo na 104. Boa tarde. Boa tarde, Dário. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes da 104. E boa tarde ao nosso convidado especial. Que honra ter o senhor aqui, professor Magali, né? Professor, escritor e maestro da Orquestra de Câmara de Santa Cruz. Dispensa comentários, realmente. O nosso convidado da tarde desta quarta-feira, falamos que iríamos abordar no jornal sobre a questão da cultura e nada melhor que o professor Magali para falar sobre vários temas com a gente. Obviamente, ele dispensa comentários e o Sérgio já acabou colocando. Ele que é o regente da Orquestra de Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. Professor, antes, porém, da primeira pergunta, seja bem-vindo mais uma vez na 104. A casa é sua. Boa tarde. Então, Dário, eu quero, antes da gente começar a nossa conversa, agradecer muito à emissora por essa oportunidade que sempre ela nos deu da gente vir aqui falar de cultura, falar da orquestra, sobretudo do projeto da orquestra e tudo mais. E um abraço a todos os ouvintes e telespectadores também, né? Certamente. Então tá, um prazer muito grande estar aqui, estou à disposição de vocês para a gente começar o bate-bola, né? esse ping-pong. Professor, na próxima sexta-feira, uma apresentação toda especial na Câmara em Santa Cruz do Rio Pardo. É verdade. A gente está programando agora para o dia 30, né? Sexta-feira agora, uma apresentação que será muito significativa para o nosso projeto e também para Santa Cruz do Rio Pardo, porque estamos terminando uma fase. O nosso projeto funciona pela Secretaria da Cultura em fases, né? Está terminando a sexta, entrando na sétima, é isso? Nós vamos entrar agora, já temos aprovação para a sétima fase. Certo. E estamos também comemorando não apenas o término de uma fase, mas também os 8 anos de funcionamento do projeto. A gente começou lá em 2015, né? Recebemos a aprovação da Secretaria da Cultura exatamente no dia 20 de janeiro de 2015. Ininterruptos. 8 anos ainda, está indo para... Não, vamos dizer assim, com lapsos, né, de tempo, né, de captação de recurso, com dificuldade. E sofremos também a pandemia. A pandemia foi uma coisa desastrosa. Sofremos também com uma modalidade que o Dória criou lá, o chamado PROAC direto, e submetendo a nossa associação a uma espécie de concurso, né, diante de tudo quanto é a associação do Estado de São Paulo. E nós não conseguimos, ficamos um ano fora da jogada. Então, isso aí foi muito prejudicial para o processo. Mas estamos aí há 8 anos funcionando e com resultados muito satisfatórios. São resultados, assim, etéreos, vamos dizer assim, sem muita percepção, mas alguma coisa está acontecendo. Não apenas sob o ponto de vista cultural, mas também sob o ponto de vista social. A mudança de postura, de comportamento dos nossos jovens, né? E as crianças, esse ano nós tivemos um contingente bem maior de crianças lá, né? E a alegria que eles têm, né? E agora entramos em recesso, alguns chegaram a chorar. Puxa vida, a gente vai parar as aulas, vai parar, o que vai fazer, né? Não tem como pagar os professores. Agora estamos aguardando, né, a captação de recursos, porque já temos a sétima fase aprovada. Então, e tudo isso é um processo lento demais, né? E a Secretaria da Cultura ainda impõe mais lentidão ainda, né, na burocracia deles, né? Para que vocês tenham ideia, a transferência de recurso que entra na Secretaria da Cultura, que é de direito nosso, demora... A garganta hoje está... demora aproximadamente 30 dias para vir um dinheiro para a nossa conta. Isso aí é dinheiro que você tem que pagar professor, tem que acertar a vida deles. É a vida de pessoas que está em jogo. Né? O senhor está falando da secretaria daqui de Santa Cruz, municipal? Não, estadual. Sim. Só lembrando, então, né, e o professor podia falar sobre isso, que o projeto da Orquestra de Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo vai além da música. Né? É um projeto de iniciativa social também, né? Social. Social. Né?
As crianças são de que bairro? São de periferia? Como é que é, professor? A intenção, Sérgio, era a gente fazer o projeto para atender toda aquela região ali, né? Do CRAS. Vila Divinéia, Bom Jardim, né? Maristela, toda tudo ali. Maristela, certo. toda aquela região, sabendo que ali tinha um contingente enorme de crianças e jovens carentes, né? Sujeitos a, você sabe muito bem, a droga, tráfico, aquela coisa toda, né? E agora, o projeto se tornou da cidade, porque eu tenho gente de vários bairros ali, né? Gente aqui que mora nas proximidades do Arnaldo, estão frequentando lá. Olha né? só. E é muito bonito, né? Muito bom esse entrosamento. E depois a inclusão social, ela é vamos assim, de mão dupla, né? Tanto é importante eles se incluírem na sociedade, por exemplo, trazer a meninada mais carente para uma apresentação, um concerto dentro da cidade, na Câmara Municipal, no Palácio da Cultura, como é importante também ter elementos da sociedade, da sociedade não, da cidade, entrando no projeto, convivendo com eles, né? Levando a cultura deles. O senhor acompanha a evolução de uma criança que entra, ela entra com não sabendo nada de música, como é que é? E daí aprende, e como é que é o orgulho, como é que o senhor sente isso? É muito bom, sabe? É muito bom, porque você sabe, você é músico também, né, Sérgio? Você estudou música. Formado em piano. Está no conservatório, é verdade. Nova para mim essa. Músico do André Rieu, né? Sim, adoro André Rieu. Nós vamos ter que arrumar um piano pro Sérgio tocar pra gente aqui, né? Vai fazer um concerto aqui na área. Bom, é muito gratificante realmente, porque você pega uma criança de 10 anos, 11 anos, ele é ignorante com relação à música, né? O código musical. E pega o instrumento e começa a brincar com o instrumento e tal, e depois ele começa a relacionar a música que ele tira ali com a partitura e começa a ler a partitura. Então é muito gratificante você ver que ele está lendo uma partitura, né? Está entrando no outro. Eu sempre digo para eles, agora você já está em condições de ir para a China, de tocar no Japão, de tocar em qualquer parte do mundo, porque a leitura é universal, a leitura da música. Né? E a música transforma, né? A música transforma. Sem dúvida. E depois a autoestima, né? A Sim, autoestima. não tem a dúvida. O Sérgio fez uma pergunta pertinente em relação àquela pessoa, aquele garoto que entra, não sabe nada, né? E depois acaba se tornando um grande músico. Hoje nós temos, o senhor pode passar para a gente algum exemplo daquele garoto, daquela menina que entrou e hoje já vive da música? Ainda não temos, Dário, não temos ainda alguém que tenha entrado e que esteja vivendo da música, mas já está bem próximo, entendeu? Eu tenho meninas ali que estão estudando para ir para Tatuí, entendeu? Para fazer um conservatório mais graduado, mais, né, exigente, né? Para entrar na carreira musical. Tatuí, né? Hoje seria a referência nacional, professor? Uma das, né? Uma das. O maior conservatório da América Latina, né? Nos Estados Unidos tem o Juilliard School, né? Que é de uma fama muito grande. Tem na Rússia também grandes escolas, mas aqui no Brasil nós temos o Conservatório de Tatuí. Né? Inclusive lá formam-se várias orquestras, né? Orquestras de tudo quanto é tipo, e muitas delas se apresentam em Santa Cruz do Rio Pardo, quer a pedido do Centro Cultural Especial Dog, ou quer do município, né? Acho que a última apresentação foi na inauguração da Praça do Expedicionário, estava lá uma orquestra metálica de Tatuí. E o interessante, né, o Sérgio, o professor, ele citou a questão de autoestima, mas também desenvolve a intelectualidade da criança, do adolescente, né? O lado intelectual, o lado de conhecimento. E outro dia, em outra entrevista, a gente discutia aqui a questão do apego das crianças, dos adolescentes, dos jovens no computador, no celular. E uma criança que aprende a tocar um instrumento, ela não tem esse grau de apego como as demais, né? Não, transforma, né? E depois o papel da música no ser humano. Vamos começar, o papel da música nas plantas. Já tem estudos certos a respeito da influência da música nas plantas, né? Infelizmente eu vou ter que falar aqui que as plantas não gostam muito de rock, né? gostam de música erudita. Nas plantas, nos idosos, nos bebês, né? Sim, tem claro. uma influência direta ali. Claro. Né?
Por mim, eu colocava música na UTI, né? A UTI, Sim, eu estive na UTI, verdade. você deve ter visitado também. Já. É uma coisa desastrosa, é uma barulheira infernal, sabe? Porque as pessoas estão dopadas ali, né? Quem está consciente sofre ali, né? Mas deveria... O barulho dos aparelhos também, né? Eu me lembro que quando era secretário de Cultura, eu sugeri a Ô Lavínia para colocar música. Saudosa Dona Ola. Colocar música nas creches, né? As crianças dormindo e tal. E ela colocou, a gente gravou naquela época, colocamos aquela fita cassete, né? Não tinha CD direito, não tinha aquela coisa. Hoje em dia tem até musicoterapia, né? Exatamente. Basta você ligar o Spotify em música relaxante e colocar na creche. Verdade. E tem diretores que não têm essa sensibilidade de colocar isso aí, porque a música faz um bem muito grande, né? E bem físico e bem psicológico. Quando você escuta a música, você se relaxa, a dopamina, né, que é uma coisa muito importante, né, a glândula do prazer, né, e isso influencia muito, porque a criançada gosta de tocar o som, tirar o som. Eu me lembro quando começamos o projeto lá, porque aquela molecada ali daquela região era uma molecada que vinha com hábitos e costumes de casa, de gritaria, de confusão, aquela coisa toda. Eles entraram no salão ali do CRAS, entraram gritando alto e tal, né? Até hoje a gente ainda escuta isso por lá, mas não do projeto. Aí eu entrei na salinha de instrumento e fiquei pensando, meu Deus do céu, eu acho que eu fiz uma burrada danada, sabe? Será que vai dar certo? Não, isso não vai dar certo. Eles não vão adotar violino, né, instrumento de corda, uma coisa assim mais dolente, não vão, né? Mas depois, eles começaram. E aí, desceu a paz. E até hoje, você chega lá no ensaio de orquestra, no ensaio de grupo, é um silêncio absoluto. Você só escuta o professor falando, orientando, né? Então, isso é maravilhoso. Verdade. O professor, hoje no projeto, tem quantos participantes? Estamos com cerca de 50 e poucos participantes. 50 participantes. Eu tenho a limitação de instrumentos, eu não tenho instrumento suficiente para... Né? Entendi. Esses instrumentos, chega de que forma para vocês? Vocês acabam comprando, tem doação? Inicialmente, nós incluímos na nossa projeção, no nosso orçamento, a compra de instrumentos, né? Compramos até de uma loja de Bauru, me lembro direitinho. E, então, compramos o suficiente ali para começar o grupo e tal, devagar e tal. E agora a gente está conversando com a prefeitura, para a prefeitura nos ajudar também na compra de instrumentos e tal. Até essa semana eu devo ter uma reunião lá na prefeitura para verificar isso aí. É uma situação meio complicada, porque tem cerceamentos legais, aquela coisa toda, mas a prefeitura pode entrar ajudando, né? Nem que seja de maneira oficial, junto com a associação, mas cedendo, né? Fazendo cessão. Por exemplo, agora eu consegui da prefeitura um computador e uma impressora com conexão na internet. Não é nosso, é da prefeitura. Mas está lá servindo a gente. Isso é muito bom, porque eu preciso... Imprimir partitura. Imprimir partitura, baixar a partitura da internet, aquela coisa toda, né? Está sendo de uma valia muito grande, de uma importância muito grande essa ajuda da prefeitura. Então, se a comunidade, né, se junta, como eu tenho aqui uma lista, está aqui na minha frente, que eu não posso deixar de ler, de tornar pública essa lista aqui, da importância dessa participação da comunidade, das empresas, né, para que projeto dessa natureza possa acontecer, né? Eu queria até perguntar, para que o senhor leia essa lista aí, que é a questão seguinte, né? O senhor já explicou mais ou menos como é que funciona os recursos da Orquestra de Câmara, né? É uma captação de recursos autorizado para o governo de São Paulo, via a Secretaria de Cultura, né? Através do PROAC, né? Então, as empresas podem, ao invés de pagar o imposto, né, destinar, eu não sei, quantos por cento? Não sei se é 3%. 3%, alguma coisa pequena, destinar a projetos culturais, né?
E o professor está dizendo aqui também da reivindicação junto à Prefeitura Municipal, né? Tomara que o prefeito, a secretária esteja ouvindo aqui para que possa também ajudá-lo, né? Nesse projeto maravilhoso. Porque a Prefeitura não tem lei de incentivo cultural. Sim. Não tem, deveria ter, né? Deveria ter. Deveria ter alguma coisinha para ajudar os grupos. Isso não faz parte daquela lei do incentivo, então é outro tipo de projeto. Nós temos a lei federal, que é o do PRONAC, né? Que é da chamada Lei Rouanet, que é imposto de renda, né? E nós temos o PROAC, que é o ICMS. O ICMS, né? E por que a denominação orquestra de câmara? Bom, uma boa pergunta, né? A palavra câmara, aliás, esses dias eu postei alguma coisa no Facebook para ver se queria me lembrar que um dia eu estava dando uma entrevista numa outra emissora, aí faz um certo tempo, né? E o entrevistador perguntou assim, professor, e essa história da orquestra da Câmara? Então, aquela preposição, né, me deixou assim chateado. Falei, não é da Câmara. A Câmara não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Coincidência ou não, sexta-feira, orquestra de câmara na Câmara. Na Câmara, né? É porque às vezes a pessoa acaba associando as duas coisas e achando que é uma orquestra da Câmara Municipal. Não, Rafael, né? O negócio é o seguinte, a palavra Câmara, né, ela vem do italiano, aí, câmera, que significa lugar fechado. Por exemplo, aqui onde nós estamos é uma câmara, né? Como a Câmara de Vereadores também vem da mesma coisa, que é uma sala fechada, né? Por maior que seja o ambiente, é uma sala fechada. E aí nos ajuda a entender por que chama Câmara de Ar, né? É isso, então, porque ela é fechada. Então, nós temos essa denominação orquestra de câmara ou de câmara para diferenciar de orquestra sinfônica, de orquestra filarmônica. Até tem a pergunta, o que é sinfônica, o que é filarmônica? É outro estudo, né? Mas então a nossa orquestra, ela é chamada de câmara porque ela tem uma limitação de músicos, né? Então não podemos fazer, nós não temos também todas as famílias da orquestra sinfônica. Vocês sabem que a orquestra sinfônica ela tem todas as famílias, né? A família da percussão, né? Tem lá os tímpanos, aquela coisa toda. Nós temos as madeiras, que é os instrumentos da clarineta, a flauta, né? Pertencem às madeiras. Nós temos os metais, os trombones, as trompas e tal, né? Enfim. E as cordas que fazem a base principal, né? O que falta? O que falta, então? Qual família que está faltando? Nossa orquestra está faltando das madeiras, está faltando dos metais. Quando uma criança chega no projeto, obviamente não sabe nada. Como que é usado a metodologia aplicada no caso ali? É claro que o senhor tem todo um talento, né? Sim. De repente, chegou uma criança lá, ela está olhando, mas ela quer aprender. Mas qual instrumento seria o primeiro ali? Tem um instrumento assim, esse é mais fácil para começar a aprender? Ou escolhe antecipadamente? Ou pode escolher? Não, a criança, ela tem a oportunidade de escolher, né? Não pode escolher antecipadamente porque ela não tem ideia do que seja o instrumento. E a gente vai mostrando aos poucos, né? E também depende do físico. Você não pode colocar uma criança pequenininha e tal para tocar um contrabaixo, né? Não tem, né? Existe um processo de migração de instrumento dentro da... Existe essa migração. Às vezes, não se deu bem com aquilo. Eu vou para a viola. Entendi. Da viola passa para o violino, entendeu? E a dificuldade de aprender, no caso, é a mesma para todos? Ou seja, assim, o senhor colocou violino e tal, é a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma dificuldade. Nos ensaios, parece que são 3 ensaios semanais, né? São. A gente faz aulas de 1 hora cada turma, na terça-feira e na quinta-feira. E tem também aulas na quarta para aqueles alunos que estudam de manhã. Tem um professor se dedicando a atender esse pessoal E tem no sábado, parece, também. E sábado é um ensaio geral. Ensaio geral, tá. E diga uma coisa, desses ensaios, né? Tem algum tipo de alimentação para as crianças, alguma coisa assim? Não tem, Sérgio. Por enquanto não tem. Esse é um assunto que nessa semana, se Deus quiser, eu vou discutir na Prefeitura. Há uma predisposição muito grande da Prefeitura em ceder um lanche, alguma coisa. Porque eu tive casos lá de crianças que desmaiam, né? Eu sei dizer...
Fome. Fome, a gente passa fome e eles também passam fome, né? Sim. Existe a chamada fome crônica também, né? Que às vezes acabou de almoçar, mas ele está minguado ainda, né? Entendi. Ele está ainda sentindo necessidade de alimentação mais balanceada e tudo mais. Certo. Então, são coisas que a gente tem que verificar, não apenas a música em si, mas verificar a qualidade de vida dessas crianças, Sim. né? Desses jovens. Professor, sobre essa questão de ajuda, ou seja, instrumento principalmente, né? Mas no caso aqui o presidente da Câmara, Lorivaldo Raix, ele mandou questionar o senhor sobre um computador que foi doado pela Câmara e também vários móveis e até mesmo uma impressora. Serviu para a orquestra? Foi muito bom, eu agradeço muito a interferência do presidente da Câmara. Ele realmente ofereceu esse material. Eu tenho a lista desse material, entrei em contato com a Secretaria da Cultura, que seria responsável, né, por essa transferência de material, e a Secretária da Cultura me informou que o secretário lá, se não me engano, Fernando Rampazzo, não sei qual deles, né, que era administração informou que antes era da finanças, sucata, que nada servia, que os computadores eram ultrapassados e tudo mais. Mas eu ainda não fui na conversa que eu recebi, né? Pretendo verificar esse material, ainda não tive Se dá para usar ou não? Dá para usar ou não, e principalmente um ar-condicionado que eu preciso para a sala. A sala de instrumentos que está sem ar-condicionado, sem nada, os instrumentos estão ali. Onde que é a sala de instrumento, o lugar de treinamento, onde as crianças vão fazer os primeiros as aulas, né? O CRAS é um prédio muito grande, você sabe que o CRAS é um prédio muito grande, tem 2 salões. CRAS Betinha. Sim. Certo. Só que é um prédio muito mal distribuído ali. A gente está praticamente sem sala, sabe? Ali tá era o Centro Social São José, Sim, né? São José. Já foi muito baile. Fomos, né? Ali tem um palco que serve para as costureiras, né? Tem material de costura, né? Projeto de costura. Depois tem algumas divisórias que foram feitas, né? Que o pessoal do CRAS utiliza e a gente também utiliza em horário não ocupado pelo CRAS. E a gente está com sérias dificuldades de espaço, né? Entendi. Tem uma sala, por exemplo, lá que é todinha ocupada com a cesta básica, né? Aquelas montanhas de cesta básica. Então, a gente vai... Agora, o grande problema do CRAS, e é um problema crônico que já vem vindo há muito tempo, é o problema de iluminação. À noite, por exemplo, não dá para você utilizar um salão. As luzes são praticamente apagadas, né? E o senhor teve uma conversa já com o pessoal da cultura sobre isso? A conversa que a gente tem é que está em licitação. É uma licitação que dura séculos, né? Que a gente nunca... O próprio pessoal que trabalha lá sente isso, né? É um problema do poder público, né? É um problema sério. Tudo tem que ser licitação, né? E demora. Demora. É licitação ou é jurídico, né? Sempre nós temos casos em Santa né? Cruz de obras, inclusive, né? A reforma do museu, a creche, que a empresa pega o serviço, quebra, desaparece, né? É um problema. Não dá satisfação. E tem que abrir uma nova licitação. Aquilo que eu estava tentando conversar com você em off. Pô, Sérgio, a gente está falando em cultura aqui, né? Sim. E aquela história do museu lá, como é que tá? Há poucos dias eu fui lá e vi um complemento ali que não entendi o complemento. Aquele anexo, né? Que aquele anexo ali. E aquela outra obra ali, uma creche. E tem a concha acústica, né? que nunca foi usada. Nunca foi usada. Nunca foi usada. Inclusive a prefeitura tem um direito, agora parece de uma demolição, né, Sérgio? Tem que pedir autorização, porque essa verba foi o seguinte, foi no governo da Maura. Souza Neto que conquistou, não foi? Eu não lembro quem foi. Acredito que foi o vereador Souza Neto na oportunidade. Só que aquela concha acústica também, conforme foi construída, como que utiliza aquilo? Tem como utilizar? Porque foi muito mal construído, né? O problema é o seguinte, foi no governo da Maura, mas não foi uma obra, uma reivindicação dela. Foi um oferecimento do governo do estado. Olha, nós vamos implantar não sei quantas conchas acústicas no interior. Você quer para Santa Cruz do Rio Pardo? Não vai dizer não, né? Isso. E veio essa monstruosidade aí que nunca foi utilizada. Me parece que foi mais de R$150 mil na construção. Sim. E agora tem que... Para demolir aquilo lá, tem que pedir autorização, porque é uma verba pública, mais de R$150 mil, como você falou. É um absurdo esse valor num negócio daquele, né? Absurdo. Professor. É impressionante que os gregos e os romanos
sabiam fazer concha acústica. Verdade. Verdade. O senhor disse agora há pouco numa resposta para o Sérgio sobre a questão dos móveis aqui, inclusive o Lorival, o presidente da Câmara, mandou uma pergunta, né, se o senhor teria usado isso, né, esses móveis. E na resposta para o Sérgio citou o Fernando Rampazzo, que é secretário hoje de Finanças. Foi da administração. Foi da administração. Eu não sei se o assunto passou pelas mãos do Fernando Rampazzo ou quem outra pessoa tem. Mas uma coisa que eu não entendi, o que tem a ver os móveis da Câmara com o Rampazzo? Porque praticamente tudo, o patrimônio da Câmara Municipal pertence à Prefeitura. Tanto Sim. que até o dinheiro da Câmara, né, é um 1/10, que é repassado, uma parte do orçamento é repassado para a Câmara e a Câmara tem que devolver. Acaba devolvendo no final do ano. Não gasta, você Isso. tem que devolver. Tanto que o veículo oficial, né, compraram um outro, o Jetta, foi para a Prefeitura, devolvido para a Prefeitura. Com indicação para o bombeiro. Indicação para o bombeiro, né? Só que para o bombeiro não serve, né? Não serviu. Tem que pintar de vermelho, tem que fazer algumas alterações lá, então foi para o nosso amigo esporte, Adriano Campanha. Né, utilizar com a equipe dele. Então, mesmo o presidente da Câmara fazendo essa doação aí, desses móveis, também desse computador para a orquestra de Câmara, né, de Santa Cruz do Rio Pardo, ele tem que passar pela Prefeitura Exatamente. primeiro. Ele somente faz uma indicação. Ele não tem o poder de falar, esse daqui vai lá para o professor Magali. Eu não sei isso. se coisas menores, né, ele tem esse poder, né? Sim. Mas eu acho que ele faz bem, né, em fazer esse processo aí de devolução, prefeitura. Então, realmente houve esse processo. Eu fui conversar com ele para me ajudar junto ao executivo, né, para interferir junto ao executivo, essa ajuda para a orquestra. Ele falou, não, vamos lá e tal, né? Se mostrou de uma receptividade. Muito grande. E então, agora eu fiquei sabendo, ele mandou uma lista para mim de todo o material que estava lá disponível. Entrei em contato com a secretária da Cultura, a Renata Sartori, e ela falou para mim, olha, eu não vi o material, mas fulano de tal, que se não me engano foi o Fernando Rampazzo, disse que o material é inutilizável. É ultrapassado, não sei o que e tal. Mas eu falei para ela, eu gostaria de ver esse material. Ultrapassado ou não, pode servir, né? Pode ser. Exatamente, né? Exatamente. Pode ser ultrapassado para um, para outro não é, né? Justamente essa questão, o senhor entrou numa temática aí de Secretaria de Cultura aqui de Santa Cruz, já vou mais além. A Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo ajuda o professor? Ou seja, tem esse projeto junto também, é parceira desse projeto? O senhor tem, que tipo de ajuda o senhor tem da Prefeitura? Não, começando que a Prefeitura me cede o espaço, né? Sim. Me cede o espaço. E a cessão desse espaço aconteceu na gestão da dona Wanda, que era secretária. Ela foi a primeira batalhadora do projeto, nós tivemos reuniões lá na Special Dog, ela participou de reuniões, e inclusive ela foi merecedora de uma homenagem especial que nós fizemos para ela durante um concerto, né? E o prédio, então, a prefeitura nos ajuda basicamente com a cessão do prédio. Podia falar, não, você vai se virar no outro lugar, aqui não tem, aqui é crasa, aqui funciona crasa. Podia muito bem fazer isso, né? Certa vez, eu pedi no ar para um determinado prefeito da cidade que nos ajudasse. Ele falou, não, você já tem ajuda lá do governo? Do governo e do CRAS, né? Uhum. A sessão do CRAS. Foi bom, então não mas essas apresentações, porque a orquestra vai, inclusive eventos da Prefeitura Municipal, a orquestra se faz presente. Sim, pelo menos eu estou totalmente, né, disponível para a Prefeitura. Mas existe um cachê, alguma coisa assim? Não. Sem custo. Inclusive aquela última apresentação na praça, na qual você estava lá, eu vi você. Sim. Aquela apresentação foi assim de última hora, sem equipamento de som, sem nada. Então a gente tocou ali sem acústica nenhuma. Mas para que nós tocamos? Tocamos para mostrar que a gente está de alma aberta para ajudar a prefeitura, para participar dos eventos, fazer o que a prefeitura necessitar. No Natal tivemos também a participação, só que a Renata nos arrumou uma graninha, um dinheiro. Teve um cachê, então. Um cachezinho, né? Como pagaria para outros, pagou para a gente, né? O senhor também, através da orquestra, teve uma apresentação em Ipauçu e em Bauru. Dessa forma aí, teve um cachê especial ou não? Ipauçu, Bauru? Em Bauru, no shopping. Não, veja só, Dário, a apresentação em Ipauçu
Foi por conta de transporte, né? Eles deram foi no Natal, né? Natal. Em Tosso. Mas faz Uma tempo. bela de uma apresentação. Não foi, já faz um certo tempo. A apresentação de Bauru foi dentro da Lei Rouanet, entendeu? Sim. Dentro da Lei Rouanet. Nós tivemos ajuda do McDonald's, que deu merenda para a turma lá, né? E foi uma apresentação muito bonita. Foi a melhor apresentação que nós tivemos, com um público enorme daquelas galerias lá em cima, bonito. Todo mundo. Foi muito bonito. Né? Aquelas apresentações na Rede Grau continuam? Era patrocínio da Rede Grau na época, professor? Era já a orquestra? Eu não sei do que você está câmara? falando, Rafael, porque eu tinha apresentações no Grau, na estação Café, não. Paloma. Paloma, né? Aos domingos, né? Uhum. Que a gente ganhava uns trocadinhos ali e tinha direito ao almoço. E era uma coisa muito interessante para nós. Mas já era a orquestra de câmara? Não era. Ah, não era ainda, né? Foi até bem antes, né? Bem antes. E era muito bom, porque a gente fazia os ensaios em minha casa no domingo de manhã, e 11h30, meio-dia, a gente seguia lá pro Paloma. E aí tocava, o pessoal gostava muito, né? Eu me lembro de um senhor que chegou chorando lá para nos cumprimentar e dizia, porque a gente tinha acabado de tocar uma música chamada São Francisco. E ele falou, olha, eu estou acabando de chegar de São Francisco, deixei minha filha lá e eu estava morrendo de saudade dela. Coincidência, é que o senhor citou, tem 8 anos a orquestra de câmara, né? 8 anos, é isso? O projeto 8 anos. Eu só não me lembrava se tinha mais tempo do que isso, que eu me recordo vagamente, porque eu fiz um trabalho, isso já tem uns 12 anos, mais ou menos 15 anos, lá no Paloma Graal, e eu acompanhei algumas apresentações de vocês lá, então ainda não era a orquestra de câmara, antes, né? Foi antes, né? É interessante. 12, 13, 14, mas por aí. é interessante que essa música clássica, ela é marcante, porque uma vez que eu ouvi ali, e teve momentos que foi marcante realmente para mim. Né? Só que não era bem música clássica, né, Rafael? Era um misto, né? Música pop, música de cinema, música de filmes, exatamente, né? Música clássica ali no ambiente, acho que pesava muito. Né? Sobre a questão, antes, porém, Sérgio, sobre a questão, para a gente terminar essa questão aí da doação da Câmara de Vereadores para o projeto do professor Magali, sobre o computador, a impressora também, inclusive os móveis, aí, de acordo com o presidente Lorivaldo Raio-X, o senhor pode usar sim, está em perfeito estado, não tem nada de sucata, não. Ele está dizendo isso aí? Está dizendo isso aqui. Vou verificar isso em loco, né? Está lá no galpão da Maristela e eu vou fazer essa visita lá, já que ele está me... Se bem que agora ele já não tem muito direito sobre o material que ele já entregou, né? Entregou, mas ele fez uma indicação. Ele pode fazer uma indicação, fez uma indicação para o projeto. Da parte da Secretaria da Cultura não há obstáculo nenhum. Tenho certeza que as secretarias da Prefeitura não vão criar nenhum obstáculo. Se realmente o material estiver lá e for servível, né? Eu vou lá e vou pegar. Agora, o que eu disse para o Lorival, falei, olha, quanto a móveis, Lorival, é complicado, porque eu não tenho nem onde colocar. Eu vou pôr onde? Só no telhado, né? Porque eu não tenho sala, eu não tenho condição. Infelizmente, isso aí... Essa questão, viu, Rafael, de música clássica... Então, eu ia até fazer uma pergunta, né? O professor colocou. A gente que é leigo no assunto, né? Ver os instrumentos clássicos já chama de música clássica. Mas sim, é verdade. O que diferencia, o que é realmente a música clássica? Sérgio, é complicado a gente fazer essa distinção, né? A música clássica é a música mais elaborada, entendeu? E ela tem vamos dizer assim, um caminho próprio. Ela tem é especial. É especial, então... Especial, não digo, não para dizer que ela seja melhor do que a música. Não, porque nós temos músicas populares e pop maravilhosas. Música é música, né? Nós temos aí, eu, por exemplo, tenho no meu carro um pendrive, eu só escuto música pop. Né? Eu não coloco música clássica. Professor, a orquestra, ela se apresenta com música pop, MPB, né? Diversos tipos de música. A música clássica é a essência, claro. E quando eu digo que a música transforma, Rafael, é porque eu tive oportunidade, o professor foi secretário de Cultura, né, para o Dona Frei Rosa, depois veio o Dr. Clóvis, né? Foi. O Dr. Clóvis trouxe para Santa Cruz do Rio Pardo, me marcou muito,
uma orquestra sinfônica de São Paulo, né? Para tocar ali no colégio, antigo Colégio de Companhia de Maria. Não né? foi de São Paulo, Sérgio. Não foi de São Paulo? Não, Tatuí. Tatuí, foi Tatuí. Vou lembrando Tatuí de uma novo. orquestra jovem. Isso. Orquestra jovem. E se apresentou na quadra ali, Isso, né? Da foi. escola. E no entorno ali, nos 2 andares, ali, ficaram as pessoas, né? Pessoas da periferia de Santa Cruz do Rio Pardo, né? E eu fiquei assim, extasiado com o silêncio que foi feito. Sem dúvida. E com as pessoas emocionadas com aquele tipo de música. Há um episódio disso no filme Uma Linda Mulher, né? Com o Rick Chargeri e a Julia Roberts, né? Em que ela vai assistir uma ópera, né? Ela nunca tinha assistido aquilo, nunca, né? Verdade. E ela chora, né? Porque a música Toca a alma da pessoa. Claro. Toca a alma, não tem dúvida Sem nenhuma, dúvida, né? sem dúvida. Sobre a questão de tocar a alma, é mais ou menos assim, professor. Olha a minha colocação. E o senhor, sabiamente, sabe dominar no peito e sair jogando. Quando chega um garoto lá, e é normal hoje, a mídia hoje tem que tocar funk, tem que tocar isso, tocar aquilo. Nada contra o funk, não, tá? E, inclusive o rap aí tem umas colocações aí que é interessante, né? Rica, né? Algumas composições. Agora, o funk, e a má qualidade da música, né? O garoto chega lá, ele curte funk. Eu curto funk, eu quero aprender a tocar alguma coisa. É um choque de realidade, né? Como mostrar para esse garoto que dá para ele aprender a boa música, mas mesmo ele gostando do funk? A gente que adquire uma certa cultura, a gente tem esses preconceitos, né? Essa divisória, né? Essa divisão. A molecada não tem. Olha, veja só, vou dar um exemplo. Eles estão lá tocando clássico, estão tocando Pachelbel, estão tocando Bach, estão tocando Mozart, estão tocando qualquer coisa. E às vezes eu pego um molequinho lá com foninho. Um foninho. Você está escutando aí? Funk. Funk. Né? Então, não existe esse preconceito. Na a verdade, gente que faz, né? A gente que faz. Aquilo que está trazendo prazer, ele está curtindo. Aquilo que não traz prazer, ele não vai pôr, né? Tem que ensinar ele a Se ter ele não tem prazer também tocando ali, né? Não adianta nada. Não adianta nada. Então, eu acho que a gente não pode ser preconceituoso, né? Tem o rock, bom, a gente toca rock, inclusive nós vamos fazer Beatles, né? Eleanor Rigby, né? A gente vai tocar Pachelbel, que é barroco, nós vamos tocar Massadas, um dia de domingo. Eu devia ter trazido a relação... Sullivan Massadas, então? Sullivan Massadas, um dia de domingo, que foi consagrado pelo Tim Maia. Tim Maia e Gal Costa. A gente fala Gal Costa também. Fala da questão clássica, né? Mas principalmente nos últimos tempos a gente vê nos palcos as grandes apresentações, né? Hoje tem o sertanejo universitário, né? Mas nas grandes apresentações mesmo dos cantores, eles colocam orquestras para tocar para eles, né? Eles incrementam, né? Incrementam e fica muito fusão, lindo, inclusive, né? eu estou com um projeto na gaveta lá, chamado... Até um nome em inglês que eu coloquei lá. Eu vou falar em português mesmo. É um projeto de fusão da orquestra de câmara com algum grupinho de rock. Fazer uma fusão, né, de rock, como fazem o Scorpion, né, fusão de rock com cordas, né, com um negócio sofisticado. E isso aí que você está falando, né, da inclusão na música sertaneja de orquestras, né, orquestras de cordas e tal, né. E elaboração. O Milionário Zé Rico que fez isso, né? O próprio Chitão e Chororó. Também. Chororó também. Inclusive o maestro João Carlos Martins, né, tem uma incursão nesse sentido aí, né, com cantores, né? Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, eu vi um show de Bruno e Marrone com orquestra e ficou muito bom, por sinal. Eles não costumam fazer isso porque fica muito caro, né? Contratação de violinistas, de uma por exemplo, orquestra. um negócio de orquestra. Procurar no YouTube o Estado da Vida do Milionário Zé Rico, Tem. com orquestra, é muito bonito. Fantástico. Muito Dá bonito. um colorido todo especial, né? Verdade. Muda. A gente pega a música, olha, nós vamos tocar uma música sertaneja, que é a Romaria, do Renato Teixeira. Renato Teixeira. Nós vamos com um coral lá do pessoal do CRAS. Mas nós estamos falando, professor, de grandes composições, né? Eu entendo até, e agora o senhor falou, agora há pouco também numa resposta minha, sobre a questão de não gostar daquilo, enfim, não ter um preconceito da música. Mas também dá pra gente saber o que é bom e o que é ruim, né? Porque tem muita porcaria no mercado também, né? Tem.
Lembra do Alfredo, que tinha daquela rádio Itaipu, né? Se não me engano, Sim, Itaipu. sim, em Ourinhos, né? Divisa. Divisa, Divisa. né? O Alfredo era muito chegado a Sampaio, mim, porque ele Alfredo. gostava muito de música clássica, ele veio lá de Campinas e gostava da Orquestra Sinfônica de Campinas e tal. E um dia eu encontrei com ele e falei, Alfredo, me responde uma coisa. Por que você toca música de péssima qualidade na tua rádio? Né? Eu tinha intimidade com ele, né? Aí ele falou assim para mim, olha, o pessoal me pede M, então eu dou M para eles, né? Sim. M pontinhos, né? É. Não vou dizer isso aqui, né? Mas porque então não conhece, às vezes, a outra porque música, não né? conhece, É verdade, a partir do né? momento, porque falta um programa cultural, Exatamente. né? Voltado para música clássica e tal. As pessoas às vezes nem percebem. Eu me lembro que o Açúcar União, se eu não me engano, tinha uma propaganda, eu era bem mais jovem ainda, faz muitos anos isso, mas a música era do bar. Acho que Jesus Alegria dos Homens, se eu não me engano, né? Que tocava lá. Né? E todos os gêneros, a gente tem que, não pode, como disse o professor, não pode ter discriminação. O tema do Jornal Nacional da Rede Globo é Pink Floyd. Veja só, Sérgio, Pink Floyd. deveria ser obrigado, as TVs, né, são concedidas e rádios e tal, deveria ter uma obrigação Exatamente, de... Para dar oportunidade às pessoas Oportunidade de ouvir. ouvirem estilos diferentes, música clássica. Claro, Né? nem que seja por 15 minutos, agora vamos ouvir tal, Chopin, vamos ouvir tal, né? Que legal, né? Não muito tempo, porque, né, vai devagar, né? Sim, Você antigamente. sabe que eu vou contar aqui, eu não ligava muito para música, né? Eu comecei a aprender piano, são 9 anos de curso, né? Mas aí eu ia meio no rumo, não tinha essa sensibilidade. Um dia eu vi no rádio uma música que me tocou. E era a música do Raul Seixas. Raul né? Seixas, grande Raul. Eu era muito jovem ainda, né? A partir dali, eu comecei a perceber, né, os instrumentos que tinha no fundo da música e tal. E eu achei uns discos lá do meu pai, né, vinil, né, com grandes compositores, Beethoven, Bach. Passei a ouvir aquilo, Chopin, aquilo me deixava, sabe? Você falou do teu pai é uma pessoa que eu tenho lembrança dele, nós trabalhamos juntos, né? Grande cultura, valia a pena conversar com ele. Chegava a hora do intervalo, a gente se reunia. Qualquer assunto, né? Era uma aula gratuita, né? E aquele humor especial que ele tinha, Verdade. né? O Rir, Sérgio, né? o Sérgio, eu vou confessar aqui, informações de bastidores, que o Sérgio gosta tanto de música, que quando ele está fechando o jornal, ele está ouvindo música. Né? É a informação que temos, e é verdade, Eu só né, não Sérgio? consigo escrever com a música, né? A não Sim. ser bem baixinha, a música, né? Mas assim, a música Faz parte ali da edição esperta, final ali, verdade, do fechamento. É verdade. Mas voltando ao assunto aqui do nosso concerto, nós vamos ter o concerto Na agora, próxima sexta-feira, às 8 da noite. horas, eu quero aquela câmara Lotada. gente de pendurado lá no... Ninguém paga nada. Ninguém paga nada. Se bem que agora estão me dizendo que quando é na Câmara, tem uma lei lá que o pessoal tem que levar algum... 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento. Mas não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Não é mas eu acho obrigatório. Sim. Quem puder, né? que quem leve, puder, né? quem puder levar, leve, né? Que a gente está lá, né? Então, eu gostaria de ressaltar que todo o projeto, pelo menos essa fase agora, a gente recebeu a ajuda da Convivium Agronegócios. Né? Eu quero agradecer muito a Convivium por essa parceria, essa ajuda. Produtos Alimentícios Sefer Limitada, que é a Santa Massa, né? A Brasília Alimentos, a Solito, né? Brasília Alimentos é sempre com a gente. Parceira, né? Fábio, Parceira Fernando mesmo, e Companhia né? Limitada. A Hidroceres, a gente foi tocar uma vez na Hidroceres, tocamos assim ao ar livre, com os passarinhos cantando, Sérgio. Olha só. Os passarinhos cantando. Não é só lá em Brasília, não. Aqui também tem passarinho que canta, né? Na Hidroceres, nós somos lá. A Special Dog, que está com a gente desde o começo, desde as primeiras ideias, né? É impressionante como a empresa Special Dog tem um pensamento muito voltado à cultura, Sim, né? sem É dúvida impressionante. nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, um agradecimento especial e a contribuição é bem significativa. Bom, a Hidroceres já falei. E eu não posso deixar de dizer da parceria com a Prefeitura, né? A gente tem que agradecer sempre, né, a parceria com o CRAS, a convivência que a gente tem lá com a coordenadora, com os funcionários do CRAS, a gente tentando um ajudar o outro, né? Tanto é que agora eu vou precisar das cadeiras, eles vão me ceder as cadeiras para o concerto, né? Só a iluminação que tem que dar uma melhorada, né, professor? A iluminação é lamentável, mas não é culpa lá do CRAS, mas
Da burocracia. A burocracia horrível da prefeitura, sabe? Mas se não for trocar tudo, né? Aí tem jeito de trocar algumas salas, por exemplo, botar LED, né? Aí não precisa, aí pode ser. Eu acho que LED resolveria muito ali, né? Existe a dispensa de licitação, porque o custo eu me lembro pequeno. Que o ex-prefeito Otacílio, quando foi visitar o projeto, ele determinou que o pessoal da saúde fosse lá fazer exame de vista da criançada. Foi uma medida muito acertada, muito certa. Porque para você ler partitura, precisa estar enxergando. Né? Eu, por exemplo, já deixei de tocar bastante, porque eu estou com problemas de visão. Né? Não estou enxergando o suficiente. Né? Às vezes é um dó, eu estou enxergando ré, às vezes é um ré, estou enxergando mi. Então eu estou deixando de tocar, estou mais na regência. Né? Então, o agradecimento aí A essas empresas? A Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Cultura, nossa amizade muito grande, né? A Andréia Maia, que é uma belezinha como secretária da Assistência Social, sempre disposta a ajudar. Também a Renata Sartori, muito disposta. Então, meu agradecimento muito grande a todo esse pessoal. E a gente vai... E o agradecimento também a vocês da imprensa, né, que está sempre ajudando. Essa semana mesmo viu uma matéria da orquestra que o Debate publicou. Então a gente vai ficando satisfeito com isso aí. E a comunidade, a gente vai crescendo, né? E o bonito é que a gente vai ajudando essa criançada, né? Ver essa criançada buscando caminhos, né? Tipo Mafá Nogueira, né? Que foi lá... Verdade. Né? O Mafá a última notícia que eu tive dele, ele estava à frente de um projeto social em Brasília. Olha né? só. Em Brasília. Uma faixa, eu não vou citar o nome do prefeito na época, mas ele escrevia umas cartas para o jornal criticando a administração, né? E um dia ele encontra com o prefeito na frente do Palácio da Cultura e o prefeito ralha com ele, né? Onde se viu escrever aquelas coisas para o jornal? Olha, vai embora daqui, lugar de artista é em São Paulo. Ele foi e se destacou. Se destacou. Seguiu o conselho. Seguiu o conselho. Você está lembrando disso aí. É porque tinha naquela época as oficinas de teatro, né? Sim. Falando nisso, eu estou sabendo aí que tem uma molecada aí que está sem lugar para ensaiar teatro, sabe? E eu estou chateado com essa história. O Palácio está em reforma, que não termina nunca. Então, né? eu me lembro das oficinas de teatro, vinha o pessoal de São Paulo, vinham os monitores da secretaria, a gente entrava em contato. Eu tenho filmes, eu tenho gravados. Na época eu tinha lá a câmera da prefeitura, né? Então eu pegava a câmera e gravava isso aí. Eu tenho gravado, tenho um monte de material gravado na época do Onofre, Sérgio, sabe? Então é necessário que o prefeito... Hoje está faltando sala, então. Está faltando sala para eles ensaiarem. Eles estavam ensaiando lá onde é o Projeto Guri, me parece que não deu certo, houve algum problema lá. E tem uma meninada muito boa de teatro. Inclusive, eles participaram do projeto da Evolução da Música, fazendo a parte teatral do espetáculo. Eles iam relatando, contando como é que era a época da Renascença, tal, barroco, classicismo e tal, e tudo em forma de teatro. E nós tínhamos também figurino, chapéu da época, né? Roupa da época, peruca, né? Eles usavam. E foi um espetáculo, a participação da Isabela, que era a líder do grupo, né? E eu tenho um carinho muito especial para o teatro, porque o teatro tem uma importância fundamental na educação. Né? Deslancha a autoestima, tira a timidez das crianças, né? Apresentar em público. Eu fiz teatro, né? Meu pai fez muitas peças em Santa Cruz do Parque. Claro, rapaz, olha, que bom eu estar falando de teatro. Seu pai é um ícone do teatro em Santa Cruz. Ele fundou o TAC, Teatro Amador do Centenário, lá nos anos 70, né? Coisa maravilhosa. Juntou quantos, né? Puxa vida. Plínio Rigon. Puxa vida. Né? O Gonçalo depois foi se apresentar no grupo União e Olho Vivo, né? Lembra desse grupo aí, que era um grupo de protesto, né? Na época da ditadura. E ele se apresentou fora do Brasil, na Polônia, na Nicarágua e vários outros lugares. Esse grupo teve essa oportunidade. O Gonçalo... O Alício também andou pela Europa. Alício também, verdade. O senhor citou o Plínio Rigon, que está na Itália hoje, né? Está na Itália. Tomara que alguém arrume um lugar aí, porque lugar disponível, apesar que o Palácio está em reforma, que não termina nunca, né? Mas existem alguns lugares. Por exemplo, eu estou me lembrando aqui, o antigo Colégio Companhia de Maria tem um palco lá dentro, né?
Não sei se serviria ou não, mas tem um palco. A Escola Leônidas tem outro palco lá. Você está falando, o palco da antiga Sala da Cultura? Isso. Deve estar desocupada, né? Então, exatamente. Por que não é? Lá tem o palco, tem as cadeiras, tem tudo, tá pronto, né? Pois é. Verdade. Fica a dica, né? A gente sabe que... É uma dica aí para a secretária da Cultura, Exatamente, Renata. É uma dica, né? Porque a gente sabe que eles acompanham a nossa programação também, então a gente deixa aí como uma reivindicação, né? Claro. Muito bem lembrada pelo senhor, sobre essa questão da arte aqui, sobre a questão do teatro, né? E agora, esporte, eu não sei como é que tá, porque o esporte também é super importante, né? Tá, o Domingos à frente disso aí o Domingos ele faz a questão de lei de incentivo fiscal, né? Então ele hoje ele é um parceiro do CAS, do Clube Atlético Santa Cruzense, porém a Secretaria de Esportes, através do Campanha, do Batata, enfim, daquela equipe, pelo que chega pra gente e também o que a gente vem constatando é que realmente várias competições realizadas aqui em Santa Cruz, principalmente para a garotada. E o Domingos tem também a participação da FAF, né? Sim, é também. É a mesma do nosso projeto. Então é muito legal. Quanta coisa, cultura, né? Sérgio, você lembra uma entrevista que nós fizemos na Sala da Cultura? Estava você, eu era secretário de Cultura na época, estava o filho do Amerquis, lá como é que ele chama? Maurício. O Maurício. Lembro. Foi ontem, né? Foi ontem. Foi ontem, então... A gente era novinho, fumava naquela época. É verdade. Foi ontem mesmo, tem até fotos. Professor, a gente termina sempre a participação do convidado aqui na 104, dando direito para ele escolher uma música, né? Já é uma tradição. A maioria dos convidados acaba escolhendo uma música para a gente terminar o jornal. O senhor indicaria qual música hoje para terminar o jornal? Caetano Veloso, Você é Linda. Olha só... Caetano Veloso, Você é Linda. Linda canção, realmente. Nós não temos pergunta para o professor Magali, mas a Lívia Ganico, né? Hoje nós não temos perguntas para o senhor, mas temos muitos elogios aqui, que se eu for ler, eu vou ficar a tarde inteira lendo elogios aqui. Que legal. Mas o senhor está muito elogiado no nosso WhatsApp. E estourou aqui de comentários no nosso Facebook também. Muitos elogios ao trabalho do professor. Eu agradeço muito, Magali. Muito. E a Lívia Ganico, ela está dizendo, participava do teatro, só não temos lugar para ensaiar, como a Secretaria de Cultura, segundo ela, né? Ela está dizendo aqui, nunca moveu um dedo para nos ajudar. Então precisa ajudar esses jovens, adolescentes, talentos de Santa Cruz, né? Ótimo comentário, Lívia. Lívia esteve em casa ontem me ajudando lá, porque ela me ajuda lá na faxina de casa, junto com a mãe dela, que tem um carinho especial pelo que elas fazem. Ela é filha da Bia? A Bia também está mandando um abração para o senhor. Um beijão para você, Bia, viu? Eu tenho uma outra pergunta. Professor, boa ou ruim a pergunta? Não, é boa. É boa. É uma curiosidade, né? Por exemplo, o professor está falando de auxílios, né? De projeto. Então, a orquestra de câmara está inscrita no PROAC, né? E nada impede que ela se inscreva também em outros projetos? Como é que funciona? A gente tem, por exemplo, no PRONAC, né? Que é do Lei Rouanet. E que eu falei para você que eu tenho engavetado, lá está engavetado o projeto da fusão da orquestra com rock, né? Fazer um rock fusion, né? Fusion, sei lá como é que funciona. Nós não temos outro caminho, né? Eu gosto de trilhar um caminho só, eu sou meio conservador nesse sentido, né? Eu tenho medo de montar em outro cavalo e cair, né? Mas quero asno que me carregue do que cavalo que me derrube. Tá, né? Certo. Professor, nós agradecemos então a sua participação. A palavra final ou as considerações finais para os nossos ouvintes. Um abraço para todo mundo. Agradeço muito a participação do pessoal do WhatsApp e da Facebook, né? O pessoal que fez esses comentários maravilhosos, né? Gratificantes para a gente, né? E eu estou aqui na rádio com o coração aberto, tentando fazer alguma coisa por essa cidade que eu amo, né? Sou, afinal de contas, um santa cruzense, né? Honorário, pelo menos, né? Sim.
Já é de cidade, quantos anos está aqui? Veio de Baipendi, Minas Gerais, né? É verdade, eu já comi muito feijão aqui, então já, né? Desde 1900... Sobrou alguma cultura mineira aí? O queijinho, pão de queijo? Tem. Sim. De vez em quando eu vou lá buscar queijo. Tá certo. Bom, então eu fico muito feliz de estar rodeado aqui de amigos meus, né? O Sérgio, amigo de longa data, né? Desde quando ele era pequenininho, né, Sérgio? Verdade. Verdade. Então, muito feliz, um abraço para todo mundo. Agradeço muito ao Rafael, que é o nosso âncora, né? Está aqui coordenando nosso bate-papo, né? E gostaria de passar a tarde inteira conversando sobre cultura, porque nós temos muita coisa, né? E como tem assunto, nós né, temos, professor? Por exemplo, né, Sérgio, o prédio da antiga grupo escolar. Pois é, que é uma preocupação hoje em dia, né? É uma preocupação, porque a coisa está em discussão, em briga. Verdade. E eu estou vendo lá que aquele prédio vai cair. Daqui a pouco cai o prédio. Vai cair, né? É verdade. Tem lá um tapume que eles puseram lá só, né? Para que a gente não veja a degradação total daquilo, né? Verdade. Mas é uma coisa lamentável, uma coisa que a gente... E infelizmente. Agora... Raul do Brasil também está mandando um abraço pro senhor, tá bom? Quem? Raul do Brasil. Raul do Brasil, outro abraço. Vamos. A gente agradece mais uma vez a participação do professor Magali, enriquecendo demais a nossa programação. Sucesso para o senhor. Muito obrigado.